Está chegando até você mais um programa da Juventude da Sede Internacional em Ação, que tem como lema: Nenhum jovem se perderá. Este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem a sua sede localizada na Avenida Farrapos, número 312, no bairro Floresta, próximo ao centro de Porto Alegre. O nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. O nosso superintendente da juventude, pastor Adriano Lucidônio. E o nosso líder da juventude da sede internacional, presbítero Bruno Beltrame. Glória a Deus. E nessa programação está apresentando a irmã Victoria Adolfo, irmã Daiane Flores, Irmã Ana Paula Eduardo. Neste momento vamos já iniciar o programa com uma oração. Vou pedir que a irmã Ana Paula inicie essa oração. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, amado Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um programa, Senhor, da juventude, Senhor, que está no ar, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, preparamos, Senhor, um assunto para falar, Senhor, para a juventude, ó Pai. Te pedimos, Senhor, derrama da tua graça, da tua unção, Senhor, sobre cada uma de nós e sobre cada um que está videologado conosco nesta tarde, ó Pai. Que a tua presença, Senhor, atinja, Senhor, os lares, ó Pai. Que venhamos todos, Senhor, sentir a tua presença, Pai, pois toda a honra e toda a glória, Senhor, é dada a ti, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a passarmos, ó Deus, o assunto que, Senhor, escolhemos, estudamos, ó Pai, da melhor forma, Senhor, para os nossos ouvintes, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um que está videologado neste programa, Senhor. Te pedimos e te agradecemos por tudo, ó Pai. Amém. Aleluia. Neste programa nós vamos estar falando sobre um assunto a respeito da internet. E logo depois o testemunho da irmã Daiane. Então você está convidado a compartilhar, a participar deste programa. Deixar alguma pergunta no chat? Exatamente. E inscrever-se, se você ainda não é inscrito. Muito importante, exatamente. Deixar o like. Deixar o like. E participar do chat. Glória a Deus. Será uma benção. Então vamos iniciar agora com o nosso assunto a respeito da internet. Nós sabemos que a internet ela traz muitos benefícios para nós. Agora, neste momento, nós estamos utilizando ela para essa programação. Nós estamos nos comunicando através da internet. E lives, cultos, a rede mundial de oração, tudo é através da internet. Mas também a internet tem sido uma atual isca de Satanás que tem cativado muitas pessoas, trazendo muitos prejuízos à vida espiritual. E essa isca ela tem feito com que muitas pessoas caiam nessa rede global que existe. E já vem há muito tempo, há séculos atrás era o teatro que iniciou na Grécia, depois se expandiu, foi para Roma. Logo após, depois veio o cinema, a televisão e agora atualmente a internet com seus aplicativos, com seus aplicativos, né? Redes sociais. E na internet, no teatro, no cinema, tudo isso era retratado crimes, imoralidades, corrupções, coisas terríveis que levam uma pessoa à morte espiritual. E já no Antigo Testamento nós podemos ver que existia o Moloque, o deus Moloque, um ídolo dos amonitas. E ele era um deus meio boi, meio homem. E Deus proibiu que o seu povo consagrasse os seus filhos a ele, porque a forma de adoração a esse Deus era colocando os seus filhos recém-nascidos ao fogo, na fornalha. Era uma forma de adorar esse ídolo, esse Deus Moloque. Então Deus proibiu o seu povo, sob pena de morte, quem adorasse a esse Deus. Nós vemos também que alguns reis no Antigo Testamento, Acás, Manassés, Salomão foi um grande rei, ele construiu o templo do Senhor, foi algo tremendo. Mas ele, atraído pelas mulheres estranhas, ele acabou caindo nessa idolatria ao deus Moloque, ao falso deus Moloque. E da mesma forma, agora nós vemos que as crianças, os adolescentes, os jovens têm caído nessa idolatria, nessa forma de adorar esse deus Moloque moderno, que é a internet. E muitos estão sendo entregues e queimados
diariamente diante desse Deus. E nós temos que orar a respeito disso. Recebi ontem uma mensagem de uma irmã que pediu para mim repassar para minha mãe a respeito de um novo aplicativo que tem se popularizado, que é uma forma de atrair as crianças com personagens infantis e fazer influenciar e ensinar as crianças. Tem um celular aqui. Isso, vai chamando ele, pode tirar isso. Influenciar as crianças a fazer coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. E nesses aplicativos nós vemos que são inúmeros aplicativos que levam as pessoas a isso, levam as pessoas cativas. E a irmã Ana Paula agora ela vai nos falar a respeito desses aplicativos, que é o Facebook, o Instagram, o Snapchat, Twitter, TikTok. Pode falar o número de usuários. Antes vou colocar o celular, que às vezes dá a microfonia aqui, né? Então, todas nós tiramos da mesa, só para evitar. Bom, anotamos aqui essas curiosidades, né, dos usuários. E temos aqui, o YouTube tem mais de 2 bilhões de usuários. O WhatsApp, mais de 2 bilhões também de usuários. É muita gente. Sim. O Twitter, mais de 186 milhões de usuários. O Instagram, mais de 1 bilhão de usuários. O Facebook, mais de 2,6 bilhões de usuários. E o TikTok, mais de 1,5 bilhões de usuários. Os números são altíssimos. São altíssimos, exatamente. São altíssimos. A população mundial idolatrando esse Moloque moderno, que é a internet, através de tantos aplicativos que nós vemos. E nós vemos que tem muitos prejuízos, não somente à vida espiritual, mas prejuízos à saúde mental, saúde emocional. A irmã Ana Paula pode ler os prejuízos? Sim, vamos ler aqui. Pegamos a revista Superando Desafios, que é a revista que estudamos nos Combatentes do Céu, da irmã Victoria. O curso que fazemos Superando Desafios. E aqui tem uma parte muito interessante dizendo desses prejuízos, que diz assim: as consequências negativas da exposição à tecnologia. Nos fala assim: a Academia Americana de Pediatria e Sociedade Canadense de Pediatria afirmam que crianças de 0 a 2 anos não devem ter nenhuma exposição à tecnologia. Crianças de 3 a 5 anos devem ser limitadas a 1 hora de exposição por dia, e crianças e adolescentes de 6 a 18 anos devem ser restritas a 2 horas por dia. Crianças e jovens usam de 4 a 5 vezes a quantidade de tecnologia recomendada, provocando consequências graves e, em muitos casos, colocando suas vidas em risco. Aparelhos eletrônicos móveis, telefones, celulares, tablets, jogos eletrônicos aumentaram muito o acesso e uso de tecnologia, especialmente por crianças muito pequenas. Como terapeuta ocupacional pediátrica, convoco pais, professores e governos a proibir o uso de todos esses aplicativos, esses aparelhos eletrônicos para crianças com menos de 12 anos. Seguem 10 razões, todas apoiadas em pesquisas para justificar essa proibição. Para ter acesso às pesquisas com referências, procure o Zone Infective, alguma coisa assim, no site zoning.ca. Um site, garanto que tem mais assuntos sobre isso, interessantes sobre a internet. E aqui vamos ler 10 tópicos que falam sobre esses prejuízos. E é verdade, né? Quantas vezes a gente vê, assim, crianças muito pequenas já com os aparelhos eletrônicos, às vezes realmente de 2 anos, assim, já afetando a visão, todo o estímulo. A criança, assim, pequena já tem que ser estimulada às atividades produtivas, a leitura, tem vários brinquedos de crianças, assim, que já ajudam ela futuramente quando ela entrar para a escolinha. Então a gente vê muito isso. Muitos pais entregando um celular ou um tablet na mão de uma criança, ali onde está exposta a qualquer coisa. Sim. Inclusive, há estudos que mostram que as crianças têm cada vez mais transtornos como déficit de atenção, hiperatividade, devido a essa exposição muito cedo, né?
Sim, na internet, nas redes. é verdade. Sim, é exatamente isso que nós estávamos falando a respeito do deus Moloch. Eles entregando seus filhos recém-nascidos ao fogo, que nem o que está acontecendo atualmente. Os pais com filhos quase recém-nascidos entregando um celular. Exatamente, é verdade. Bom, o primeiro tópico diz assim: crescimento cerebral acelerado. Entre 0 e 2 anos de idade, o cérebro da criança triplica de tamanho e ele continua em estado de desenvolvimento acelerado até os 21 anos de idade. O desenvolvimento cerebral infantil é determinado pelos estímulos do ambiente ou a ausência deles. Já foi comprovado que o estímulo a um cérebro em desenvolvimento causado por superexposição a tecnologias é associado ao déficit de funcionamento executivo e atenção, como a irmã Daiane estava falando, atrasos cognitivos, prejuízo de aprendizagem, aumento da impulsividade e diminuição da capacidade de se autorregular, por exemplo, acessos de raiva. Tópico 2. Atraso no desenvolvimento. O uso de tecnologia restringe os movimentos, o que pode resultar em atraso no desenvolvimento. Os movimentos, isso. Isso. Agora aqui. Hoje, em cada 3 crianças, ingressa na escola com atraso no desenvolvimento, o que provoca impacto negativo sobre a alfabetização e o aproveitamento escolar. A movimentação reforça a capacidade de atenção e aprendizado. O uso de tecnologia por menores de 12 anos é prejudicial ao desenvolvimento e aprendizado infantis. Infelizmente, o horário não nos permite de lermos todos os tópicos com as explicações. Então, leremos só o título. Aconselho você a adquirir na Ramo da Videira esta revista Superando Desafios, que é muito boa, maravilhosa. Bom, os tópicos dizem assim. O tópico 3, obesidade epidêmica. O tópico 4, privação de sono. O tópico 5, doença mental. O tópico 6, agressividade. O tópico 7, demência digital. Esse tópico é muito interessante. O tópico 8, criação de dependência. Muito importante. O tópico 9, emissão de radiação. E por último, o tópico 10, insustentável. Sim, e não somente, como nós estávamos falando, não somente prejuízos na vida emocional, na saúde emocional, na saúde mental, mas também na vida espiritual. Exatamente. As pessoas deixam de orar, deixam de ler a palavra, deixam de jejuar para estar ali na frente de um celular, na frente de um computador, de um notebook. Sim, exatamente. Porque a internet tem isso, né? Esta máquina tão pequena, às vezes, tira todo o nosso tempo. Parece que ela nos suga, muitas das vezes. E isso, como diz no tópico 8 aqui, criação de dependência. Se não vigiarmos, se não buscarmos a direção de Deus, muitas vezes iremos criar esta dependência se não vigiarmos. E pedimos para Deus o domínio próprio, de saber como usar isto para o bem. Porque assim como tem muitos conteúdos produtivos para estudos, úteis, exatamente, tem conteúdos ruins que vão nos prejudicar e afetar a nossa vida espiritual. Eu faço uma cadeira na faculdade sobre mídias digitais e falo exatamente sobre isso, que a criação das máquinas com o tempo, né, ali com a Revolução Industrial, e o propósito era justamente fazer máquinas que se assemelhassem com o ser humano. Eles queriam criar nas máquinas não só as funções físicas, mas as mentais também. Foi aí que surgiram os computadores com essas funções tão abrangentes, né? Com muitas funções. Inteligência artificial. Isso, inteligência artificial. E tu vê que a internet, assim, é uma coisa tão terrível que tu
quer passar 10 minutos, por exemplo, quando vê tu estaria umas 2 horas. É algo que tira teu tempo, tira o tempo de estar na presença de Deus. Sim, Exatamente. distanciando de Deus. Sim. Exatamente isso. Mais alguma coisa as irmãs querem falar a respeito da internet? É um assunto Não, tão... obrigada. abre um leque, assim, de pontos, né? Até como essa revista, vários assuntos. Quantas coisas a internet pode causar, né? Então, temos que pedir para Deus o domínio próprio, para que nós não nos deixemos levar pela internet. Essa coisa que nos suga muitas das vezes, se não vigiarmos. Temos que, assim como na revista nos mostra que uma criança pequena, não só as crianças pequenas, falava ali dos adolescentes Sim, também, exatamente. jovens e adultos, ter uma quantidade, tem uma quantidade devida. 1 hora, 2 horas, no máximo, assim, passou Pode disso. causar um vício, né? Exato, Resultar a em um dependência, vício. exato. E nós vemos que nós temos que estar despertos a isso, alerta nessas situações para não cair nessa isca de Satanás. Exatamente. Muitos procuram também a internet achando que vão encontrar uma paz ali, assistindo um vídeo, jogando um jogo. Vou estar em paz aqui, vou me entreter aqui. A palavra de Deus diz em João capítulo 14, versículo 27: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É só Deus que dá a verdadeira paz, não a paz que o mundo dá, a alegria que o mundo dá. É só de Deus que nós temos a paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações. É verdade. Glória a Então, Deus. não vamos cair nessa isca que Satanás tenta nos atrair, nos enganar, para nos cativar dentro desta rede, né? Com um peixe, muitas vezes, né? Tem a isca, e aí depois vem a rede ou o anzol. Então não vamos cair nessa isca de Exatamente. Satanás, do inimigo, essa operação atual. Sim. Então, neste momento, vamos ouvir um louvor. Amém. Glória a Deus. Irmã Tainê está ali na mesa de som, colocará um louvor para nós. Amém. Glória a Deus. Eu acho que a irmã Tainê não está ali ainda. Não está na mesa de som? Então, vamos iniciar o nosso testemunho com a irmã Glória a Deus. Daiane. Vamos ouvir a irmã Daiane, que Amém. será entrevistada hoje, Peço nesta que a irmã tarde. Ana Paula também, né? Jesus. Então, Glória a Deus. vamos lá. Pergunte-me. Muito importante. Quem quiser deixar sua pergunta no chat, Exatamente. iremos Perfeito. passar para a irmã Daiane responder. É, então, compartilhe, não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like, se inscrever. Exatamente. Então, irmã Daiane, a irmã nasceu em um lar cristão? Sim, nasci na igreja desde pequena. Nós congregávamos na Assembleia, né? Então, sempre cresci nesse ambiente com doutrina, né? Sempre foi uma igreja assim. E qual foi, assim, o momento em que a irmã nasceu de novo, que teve um encontro com Deus? Foi em que momento da sua vida? Essa pergunta é um pouco complicada, porque, assim, desde pequena eu sentia, né, pela minha memória, né, eu me recordo que desde pequena eu sentia Deus muito perto de mim. Sentia que Ele tinha algo para mim, que eu buscava algo. Só não sabia, né? A gente não tinha muita instrução, né? Muito ensinamento na igreja. Mas o que meus pais, eles sabiam, eles tentavam passar, assim, pra mim e pra minha irmã. Com 8 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo. E tive, claro, muitas experiências com Deus, mas por não ter a instrução, por não participar de um grupo de jovens, eu penso que talvez isso tenha me afastado, né, da igreja.
por um período de tempo. Não que eu deixasse de frequentar a igreja, mas eu tive um período emo. Se distanciou de Deus, da comunhão com Deus. Isso, então eu tava... Mesmo estando dentro da igreja. Isso, desviada dentro da igreja, da casa de Deus. E eu não cheguei a ir pro mundo, é claro, mas como me foi apresentado o mundo? Através da internet, né? Justamente o que nós estávamos falando aqui, né? E através da internet eu passava ali horas e horas e assistindo séries, filmes, músicas, e por eu ser mais retraída, mais fechada, né? Eu não usava muito redes sociais, mas YouTube, essas coisas assim, eu assistia bastante. Então foi que me afastou de Deus, até que eu conheci o ministério, né? Na verdade, já conheci o Ministério de Restauração. Mas a irmã já havia se batizado? Eu me batizei com 12 anos, só que assim, eu tinha, naquele momento eu pensei que eu estava preparada para me batizar. E eu tive sempre isso comigo, um medo de pecar. Eu sempre ficava pensando nas leis. Eu não posso fazer isso, eu vou ir pro inferno. Então, eu obedecia a Deus, claro que eu queria a Deus, de certa forma, mas eu obedecia não por amor, mas por medo. E então eu me batizei, tentei, claro, seguir a doutrina, não cortar o cabelo, só que eu ficava assim, por que não cortar o cabelo? Por que usar essas roupas? Porque eu não tinha instrução. E chegou um tempo que aquilo não me foi suficiente, a lei não me foi suficiente. Então eu me perdi dentro da igreja. Sim. E aí como é que foi para a irmã? A irmã contou, havia me falado que por um tempo caiu nessa rede da internet, nessa isca de Satanás. Como foi para a irmã sair desse... Como foi que a irmã se encontrou novamente com Deus? Foi um processo, né, bem longo. Eu vim para o ministério e aqui a gente tem muitas atividades, né? O que tu pode fazer... Claro, tu deve orar pedindo para Deus a libertação, mas tu também pode fazer coisas por ti mesmo, né? Então, tu tenta substituir esse teu período por outras atividades. Tu pode, por exemplo, se tu assiste algum filme mundano, isso uma irmã me aconselhou, tenta assistir então um filme cristão, algum filme que te recomende, que venha te edificar, que venha te ajudar talvez até nos estudos, ao invés de tu ouvir uma música mundana, coloca um louvor, vai substituindo, tenta diminuir, participa das atividades da juventude, tem muitas atividades, então tu acaba preenchendo teu tempo e substituindo o conteúdo que tu assiste, né? Então, com o tempo, Deus vai trabalhando, orando também. Deus vai te libertando de muita coisa. E foi aos poucos. Eu não cheguei assim de cara na igreja e parei de me maquiar ou parei de usar roupas indecentes. Eu fiquei ainda um período de tempo e não me foi cobrado isso, não me foi imposto. Ninguém me impôs, para com isso. Os irmãos sabiam, entendiam que era um processo, e Deus foi me limpando aos poucos, e aos poucos Deus foi trabalhando isso. Isso é o mais lindo, né? O processo, o Espírito Santo tocando os corações e fazendo a obra. Glória a Deus. Processo constante, né? Processo de santificação que nunca vai parar, algo constante. Glória a Deus. E aí, como é que a irmã veio para o Ministério de Restauração? Na verdade, eu conhecia o Ministério desde pequena. A gente visitava muitas igrejas, só que eu, por alguma razão, eu não tinha uma boa impressão do Ministério. Então, eu até visitava, mas nunca quis me juntar ao pessoal. E teve um período que estavam acontecendo muitas coisas ruins na minha família, e eu vim com meu pai na igreja e estava o coral infanto cantando, e eu me lembrei da época que eu estava na escola bíblica infantil da Assembleia, e a minha irmã estava
estava desviada nesse período. E eu pensei assim, bom, eu tô na igreja, talvez se a gente convidar a minha irmã, ela vem aqui, ela vai se lembrar, se recordar desse período e queira voltar para os caminhos de Deus. Então ela veio, visitou, gostou, veio numa vigília da juventude e virou membro. Só que eu não queria virar membro do ministério porque tinha regras, tinha muita doutrina e não que eu não gostasse de doutrina, mas eu não sentia que eu seria capaz de cumprir elas. Então, por medo de errar, eu acabei não entrando de cara. Então eu fiquei em 2013, eu fiquei todo esse período só visitando. E eu lembro que num culto da juventude tinha uma jovem que infelizmente não está mais com a gente. Ela cantou um louvor que me marcou bastante e eu senti assim o amor de Deus da juventude cantando e era aquilo que eu queria, sabe? E esse louvor é lindo. Eu sempre falo dele. E eu me dei conta que era esse o caminho que eu sempre estive buscando. Então, eu decidi fazer o meu cadastro de membro por causa que Deus falou comigo em um culto da juventude. E comecei a vir aos poucos. E o pessoal começou a me incluir, né? Me forçando a vir, porque eu não queria participar do coral. Eu só queria assistir os cultos, né? Mas aos poucos Deus foi trabalhando, foi me aproximando. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi em que ano que a irmã chegou aqui? Eu visitei em 2013 e virei membro em 2014. Que benção. Glória a Deus. E o que mais nós poderíamos perguntar para a irmã Daiane? E como foi a sua chamada para o louvor, o seu ministério de louvor? A irmã Daiane canta. Desde pequena, na verdade, eu canto. Eu e a minha irmã, a gente era uma dupla. A gente cantava em várias igrejas. Só que eu não achava a minha voz bonita, né? E então eram muitos ataques na mente, né? Então eu cantava, mas eu tinha muita vergonha, muito receio. E com o tempo Deus tem ainda, né, trabalhado em mim. E eu comecei a adorar realmente a Deus. E na medida do possível eu tento cantar. Modesta. Desde pequena eu canto, então. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmã Ana Paula, faça alguma pergunta para a irmã? Vamos pensar. Eu estou só Irmã aqui Ana Paula ouvindo, que esqueci. conhece a minha vida. Exatamente. Conhece toda a minha vida. Exatamente. A irmã Daiane, eu vim pro ministério em 2014. Eu vi 8 aninhos eu tinha. Em agosto de 2014 nós começamos a vir pro ministério. E ali eu acho que em 2015, né, daí Acho que nós nos aproximamos e começamos a conversar mais e... por causa do viramos violino. Por causa do Das violino. aulas de violino. Eu fazia violino, a irmã Daiane também. Nós fizemos aqui no ministério aula de violino. E nós estudávamos juntas, tocávamos juntas. E moramos no mesmo prédio. Moramos também. no mesmo prédio até hoje. Ajuda. Então, falando nisso depois, eu acho que eu vou pegar uma carona pra casa. Então, é lindo ver isso, porque quanto nós aprendemos juntas, né, daí? Uhum. Contávamos experiências uma para a outra e a Dai acompanhou o meu processo, eu acompanhei o processo da Dai. Quando eu cheguei ainda, a irmã já estava bem diferente, né? Não tava ainda, mas acho que 2015 não tava Como ainda apareceu. na época. Pelas fotos que a irmã Daiane me mostrou, já tava bem diferente. Acho que mais em 2015 ali já tinha passado um bom tempo desde quando a Acho irmã que sim. Daiane veio. Então não tava ainda com a aparência, já não tava mais. Então foi lindo acompanhar esse processo. A Dai me contava as experiências, a experiência de ter passado por esta época emo.
E o processo, o trabalhar de Deus na vida dela, que foi lindo hoje estar aqui conosco, falando da palavra de Deus, cantando, louvando o Senhor. Glória a Deus, é lindo isto. E como a irmã Daiane disse, é a parte que mais me toca, assim, além de Deus ter feito essa obra linda na vida dela. Quando a irmã Daiane disse do louvor que ela escutou e sentiu do amor de Deus, o quão importante é isso, né? Às vezes pensamos, não tem muito a ver com um assunto da internet, mas é importante para a juventude. Quantas vezes, às vezes a gente tá no coral assim e só canta, não se entrega totalmente no louvor e para Deus. Então eu creio que devemos nos dedicar cada vez mais, entregando, cantando realmente de coração para Deus, porque temos aqui um exemplo, né, irmã Daiane, de alguém que estava no banco nos escutando. Então, o quão importante é a juventude se dedicar nesta parte. E eu lembro que eu era convidada, minha irmã me convidava bastante para vir nos ensaios. Então, essa experiência, eu não sei se eu falei que foi num culto, né, mas foi num ensaio. Que eu vim em vários ensaios da juventude, aí ficava pro culto. E eu via ali os jovens ensaiando e louvando a Deus, realmente adorando. Então, era uma coisa assim que eu nunca tinha visto, né? Na época que eu participava da escola bíblica, tinha o coral da juventude, né? Mas era aquela coisa, cantava para cumprir uma escala só e não tinha o amor de Deus, não tinha a presença de Deus, e era muito palpável. Eu lembro que eu entrava na igreja e eu sentia, assim, sabe, que o ar mudava, que o ambiente mudava. E era uma coisa que eu nunca tinha sentido. Que lindo isso. Pra ver, às vezes pensamos, me veio esse pensamento enquanto a irmã Daiane falava, às vezes pensamos que estamos, às vezes ali no coral, mais um ensaio, mais esse hino, nossa, que nota aguda, que nota grave. E conta do papel importante, quando a juventude se levanta e vamos adorar ao nome do Senhor. Então, que possamos nos dedicar cada vez mais para que as pessoas que estão no banco, os ouvintes também nas transmissões, né, ao vivo, agora que estamos fazendo muitas lives, sintam este amor, assim como a irmã Daiane sentiu, que nós possamos passar este amor de Deus através dos louvores, das mensagens. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não foi muito a ver com o assunto da internet, mas eu senti de falar isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos ouvir um louvor, irmã Tainê. Glória a Deus. Aleluia. Sobre mim.
Vamos, aleluia. Agora eu vou pedir para a irmã Ana Paula estar lendo o chat, Glória a Deus. as participações. Glória a Deus. Temos aqui conosco a irmã Marcela Guedes. Este nome é meio familiar, né, irmã? Minha prima. Da irmã Victoria. Sim. Temos aqui a irmã Karine Martins. Glória a Deus. Paz, oração e união. Camaquã. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Janaína Gredes. Glória a Deus. Tia. A irmã Lília Maria Soares Alves. Diz paz, oração e união. Paz do Senhor, irmã Maria. O irmão Marcos Leonardo. Glória a Deus. Um combatente do céu. Glória a Deus, irmão Marcos. Aqui também a irmã Franciele Bittencourt. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Franciele. O irmão Marcos Leonardo também deixou um comentário aqui dizendo que em 2019 foi feito um estudo que os brasileiros passam mais ou menos 9 horas na internet. Meu Deus, é muito tempo. Exatamente. Aqui também a irmã Lília Maria Soares Alves pede oração. Iremos orar pela irmã Maria. Glória a Deus. Temos aqui um comentário que me chamou a atenção, o irmão Ezequiel Ismael. Ele diz assim: Amém. Paz, oração e união. Bons conselhos para a juventude atual. Deus abençoe vocês de Angola. Glória a Deus. Até os confins da terra. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Rode de Ebenacô também. Glória a Deus, irmã Rode. Paz do Senhor. Também temos aqui Karine Martins. Acho que eu já havia falado o nome da nossa irmã. Ela diz: adoro ouvir os testemunhos. Isso nos ensina muito. Glória a Deus. Amém. E também a irmã Ana Cristina Pereira Oliveira. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Ana. Deus abençoe a cada um que esteve conosco neste programa. Glória Amém. a Deus. Aleluia. E agora, nesse momento, a irmã Daiane tem mais um testemunho para nos contar. Glória a Deus. Ela recebeu uma Amém. vitória na campanha da tomada de Jericó, onde os carros saem para fazer uma ronda de oração. E ela vai nos contar esse testemunho, porque testemunhos edificam a nossa vida espiritual, como a irmã comentou ali. Então nós vamos ouvir agora essa vitória que a irmã Daiane recebeu. Glória a Amém. Deus. Então, para quem não sabe, né, eu faço curso de bacharelado em artes visuais na URGS. Eu fiz o vestibular em 2019, comecei a cursar em 2020. E para quem estuda na URGS sabe que eles sempre complicam, né, a questão de documentação, principalmente se tu é cotista. Se eles descobrem que a pessoa é pobre, já é muito mais complicado. E eu tive um problema na minha documentação e eles têm uma modalidade que eles fazem uma matrícula provisória, né? Então, eu tive que entrar com um recurso para eles reavaliarem a documentação, solicitar alguma que talvez tenha faltado. E nesse período eu fiquei, acho que 1 ano e pouco com a matrícula provisória, correndo o risco de ser mandada embora a qualquer momento. Tem gente que fica mais tempo, fica 2 anos e pouco. Tem colegas que inclusive foram mandados embora, né? E eu tinha também muita dúvida se eu permanecia nesse curso, porque é um curso perigoso para um cristão, de certa forma, né? Se tu não tem uma convicção, se tu é facilmente manipulável. Influenciado. Sim, então eu estava pensando em talvez me desligar da URGS e tentar vestibular para outro curso para o ano que vem. Só que ainda assim eu fiquei com aquela dor no coração de deixar a arte uma coisa que eu gosto tanto, que eu faço como um hobby mesmo, sabe? Em casa. E eu orei assim, foi uma oração rápida, não foi algo muito assim pensado. Deus, se for para eu permanecer nesse curso, que eles aprovem então o meu recurso, senão que me mandem embora de uma vez. Saia daqui, tô perdendo tempo. E acho que umas 2 semanas depois, a gente já tinha começado a campanha, acho que umas 2, 3 semanas, não sei. E eu recebi um e-mail que o meu recurso foi aceito. Então agora eu posso fazer a minha matrícula permanente no curso. Foi uma resposta de Deus para minha permanência no curso e também uma vitória durante a campanha. E juntamente a isso, Deus também tem
abrido muitas portas, tem me direcionado para essa área, inclusive cooperando aqui na igreja. Então eu vejo que Deus tem me guiado para essa área também, que é difícil, né, um cristão fazer esse tipo de curso. Então é uma necessidade que há, né, na igreja. Então essa é a vitória que Deus me Glória a deu. Deus, que Aleluia. bênção. Amém. A vitória da irmã Daiane. Glória a Deus. A irmã Daiane pinta muito bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses testemunhos nos edificam Amém. e vendo É que verdade. tudo por meio da oração, as vitórias que nós recebemos por meio da oração. Exatamente. Amém. Glória a Deus. E nesse momento nós vamos estar fazendo uma oração final, orando por você. Muitos aqui pediram oração. E se você está nos ouvindo, está cativo talvez pela internet, por isso que nós estamos falando aqui, foi atraído, enganado pelo inimigo através das suas iscas, através da sua rede, nós vamos agora estar orando por você e nós todas aqui vamos estar orando. Vamos orar então. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, chegamos na tua presença, Senhor, te agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui neste programa, Senhor. Falando, Senhor, sobre um Senhor assunto Deus, muito nós internet, oramos agora, Senhor, muito importante intercedemos, que é a Deus, por internet, ó cada Pai. um desses ouvintes Deus, obrigada, videologados, Senhor, pela Deus, vida, que estão Senhor, de ouvindo, cada Senhor. irmão, cada irmã que Toca agora em esteve suas conosco, ó Pai. vidas, Deus, derrama da cada tua videologado, graça, do teu Deus, cada poder, da tua participante, unção Pai. sobre as suas vidas, Deus, em Deus. nome de Jesus, Se Senhor, em algum nome de deles Jesus, está ó Deus. cativo, Ai, Senhor, Deus, venha nós te libertá-lo, pedimos, Deus, ó Pai, desse dá vício, vitória, Senhor, dessa dá vitória, dependência à Senhor, internet, para a senhora Senhor, irmã, as Deus, redes Maria, que pediu sociais, oração, Senhor, em no nome de chat, Jesus, é e o que para nós te cada, pedimos, Senhor. videologado, Senhor, Tem que esteve misericórdia conosco, dessas Pai. vidas, Deus, Deus, liberta realiza essas milagre, dá almas, Senhor, vitória, em Pai, nome para de cada Jesus, um dos Deus. nossos Tenha irmãos, ó Pai. misericórdia, Nós te Senhor, é o que nós te agradecemos, ó Pai, por pedimos, tudo, ó Deus, Deus. podemos sentir Age a tua agora, Deus, presença neste nessas lugar, vidas, ó Deus, Pai. opera agora, Deus, muito Senhor, em obrigada, nome Deus, de muito Jesus, obrigada por Senhor. tudo, Deus, tu Deus, és venha perfeito, destruir, Deus. Senhor, com cada Deus, eu te cativeiro peço, que o Pai, inimigo tem criado, age, Senhor, na age mente, nas mentes, ó vidas, Pai, Deus, de em cada nome um de dos nossos Jesus. irmãos. Senhor, de cada Deus, em nome jovem, de cada Jesus, ó Pai, que não adolescente, venhamos, ó criança, Pai, adulto, Senhor, não que seja não o que venhamos nos for, deixar, Senhor. Em levar, nome de Senhor, pela Jesus, internet, Deus, ó Pai, age, que venhamos Senhor, ter o opera, domínio Deus, é o que próprio, nós ó te Pai, pedimos, e Deus. saber, Senhor, como usá-lo, Senhor, ó Pai. oramos também pelos Em nome pedidos de Jesus, ó Pai, oração, nós te Deus, os pedimos, irmãos ó Pai, colocaram no age, ó chat, Deus, da irmã que Líria e venhamos, dos outros Senhor, irmãos, a ver, Senhor. Senhor, coisas Deus, venha produtivas, abençoar, venhamos Senhor, saber aqueles que utilizar precisam a de uma internet, ó cura, Pai. Senhor. Venha Te pedimos, tocar em Senhor, suas abençoa, Senhor, vidas, a Deus, que cada pela fé jovem, venham ó tocar Deus. em Ti e Em nome de receber a Jesus, ó cura, Pai, que Senhor. vidas venham ser Aqueles que precisam restauradas e de salvação, transformadas, Senhor, ó Pai. venha Nós te salvá-los, Deus, agradecemos em por nome tudo, de Deus, que o Jesus. Senhor tem Obrigada, feito. Senhor, Obrigado, por este Senhor, por este programa, programa em Senhor, que Deus, estivemos em aqui com os nome de nossos Jesus, irmãos, ó ó Deus. Pai. Em Senhor, nome de esse Jesus, ó Pai, testemunho te que nós tivemos agradecemos, aqui venha Senhor, pela tua edificar a vida infinita de cada misericórdia, ouvinte, Deus, pela tua edificar a presença, vida Senhor, de e pela cada tua videologado, bondade, ó Deus, Pai. nós E cremos que está principalmente pelo teu edificando, amor, Deus, ó Deus, em teu nome de amor Jesus, infinito, ó Deus, Deus. age na vida Em de nome de cada um, Jesus, ó venha Pai, te operar, pedimos, Senhor, Deus, opera o venha milagre, derramar da tua opera a graça, do cura, teu poder, opera a Senhor, em libertação, nome ó de Pai, te pedimos Jesus, a Deus, libertação, é o Senhor, que nós te dos que pedimos, precisam, Senhor, ó e Deus. já te Em nome agradecemos, de Jesus, Deus, ó Pai, em te nome de agradecemos por Jesus. tudo, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. As irmãs podem se despedir. Glória a Deus. Vamos nos despedir também, então, com Paz, paz, oração e união. Deus abençoe. Desesperado estou.